Bom, hoje a gente vai estar falando um pouquinho da fatura de energia elétrica. A gente fez um breve histórico sobre como surgiu a energia elétrica no país e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre tarifação de energia. Pronto. Quando a gente entende como a energia é cobrada, a gente aprende a fazer o cálculo dos valores da conta de luz e identificar quais são os tipos de faturas de energia elétrica. Na linguagem técnica referente à tarifação, a gente é bombardeado com alguns termos. Por exemplo, o grupo A4, mercado livre, consumo, grupo B1, energia reativa, demanda de ultrapassagem, o que é consumidor, o que é tarifa verde, tarifa azul, tarifa convencional, fator de potência, consumidor cativo e bandeiras tarifárias, dentre outros termos. Então, você compreender o que é cada coisinha já ajuda você a entender como que é feito o universo dessa questão de fatura de energia, como que é cobrada. A fatura de energia, ela, na verdade, é uma nota fiscal que deve apresentar a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Isso referente a um período especificado. Então, normalmente, né, o período de leitura é em torno de 30 dias, 29 a 30 e poucos dias, e é discriminado as parcelas correspondentes, o que corresponde a cada parte da sua fatura de energia. Vou abrir depois uma fatura de energia e vocês vão acompanhar comigo. Então, no geral, aqui para a região de Mato Grosso, a fatura de energia tem esse estilo aí, da Energisa. Uma das coisas que a gente tem que entender é a questão de horário de ponta e fora de ponta. Para a gente que é consumidor residencial, isso não influencia muito ainda. Mas para os consumidores que têm um consumo mais expressivo e são alimentados em média alta tensão, eles são, vamos assim dizer, onerados com a fatura mais pesada nos 3 horários consecutivos, que seriam horários de pico. São chamados de horário de ponta. São 3 horas consecutivas. Normalmente, né, ele não é cobrado sábado, domingo e feriado, ou seja, só vale para dia útil, que compreende o horário das 5h30 da tarde até as 8h29 da noite. Então, 3 horas consecutivas. É claro que se tiver horário de verão, né, sobe 1 hora aí nesse horário pré-estabelecido. Então, o que acontece? Nesse período de horário de ponta, dependendo da modalidade tarifária, o valor da demanda e do consumo de energia elétrica vão ter preços mais elevados. Se o horário de ponta são 3 horas consecutivas, onde o consumo é mais intenso, por que é mais intenso? Porque é nesse horário que entra a iluminação pública, que é quando escurece. Então, aí começa a entrar a iluminação pública e se tiver muita coisa funcionando ao mesmo tempo, o sistema não consegue suprir. Então, o horário fora de ponta vão se corresponder às outras 21 horas que não são horário de ponta. Ou seja, vai da meia-noite às 5h30 da tarde e depois das 8h30 da noite até encerrar a meia-noite do dia seguinte. Então, aqui nesse gráfico, o horário de ponta é representado por essa marcação vermelha e o horário fora de ponta seriam as medições realizadas no horário, exceto nesse horáriozinho vermelho. E é claro que o horário fora de ponta já engloba sábado, domingo e feriado, tá? Engloba tudo. Deixa eu já arrumar isso aqui, que aí já fica certo. Pronto. Montou a figura sobre o texto. Então, a potência elétrica, ela é a quantidade de energia solicitada por unidade de tempo. É a potência instantânea por unidade de tempo. A potência, ela vem escrita nos manuais dos aparelhos e ela é expressa pela unidade de watts. Quando a gente tem, né, algumas coisas a mais de watts, a gente coloca quilowatts, representando a cada 1000 watts, 1 quilowatt. Para a gente não ficar falando números muito grandes, a nossa energia elétrica, o nosso consumo, né, ele é a unidade de quilowatt por intervalo de tempo.
Então, essa tarifa, ela vai ser um preço da unidade de energia elétrica, ou seja, reais por megawatt-hora, ou, dependendo do caso, dependendo do caso, demanda de potência ativa, que é reais por quilowatt. Essa charge aí, ela é bastante interessante, porque representa como se a tarifa de energia elétrica fosse um verdadeiro elefante sobre os fios. Daí que vem a graça, né, a ironia. Porque se a gente for fazer as contas mais ao final, a gente vai ver que 1/3 apenas da conta de energia é realmente o valor da energia que a gente está consumindo. 1/3 é da manutenção da concessionária distribuidora de energia, né? E o outro 1/3 impostos, aproximadamente 1/3. Então, do que a gente consome mesmo, se fosse só a nossa parte de energia, a conta teria como reduzir de forma bem substancial. E a charge fica engraçada, olha só, redução de 18%. Uma coisa que é pesada, você reduz 18%, você nem sente o que foi reduzido. As tarifas de energia podem ser de dois tipos, tarifa monômia ou binômia. Na tarifa monômia, o consumidor paga apenas pelo consumo de energia elétrica ativa, ou seja, potência ao longo do tempo, quilowatt-hora. Quem está englobado nesse termo aí, normalmente, são os consumidores do grupo B. Grupo B representa a baixa tensão. Então, quando é grupo A, alta tensão, e grupo B, baixa tensão. Quando a pessoa é alimentada em alta tensão, ele tem um posto de transformação próprio. E quando você é alimentado em baixa tensão, o posto de transformação, ou seja, o transformador, é da concessionária. Já as tarifas binômia, ou seja, duas coisas, ele vai pagar pelo consumo de energia elétrica ativa, ou seja, o quilowatt-hora, assim como também pela demanda faturável, representada por quilowatt. A demanda é a máxima potência de energia ativa absorvida no intervalo de 15 minutos. Então, eles vão fazendo medições a cada 15 minutos, isso ao longo do período de medição de 30 dias do mês. E aí, no período que achar a máxima potência de energia ativa consumida no intervalo de 15 minutos, é aquele máximo que vai ser cobrado. Pode ter ocorrido uma vez só no mês, mas por ele ter ocorrido, é ele que vai ser cobrado. Se vocês tiverem dúvida, tá, pessoal? Pode levantar a mão, perguntar aí, tá? Tá tranquilo aqui. Classe e subclasse de consumo. A primeira classe que a gente vai ver é que a gente está englobado como consumidor mesmo, que é a classe residencial. Nela se enquadram os consumidores residenciais, baixa renda e tal, cuja tarifa ela tem alguns incentivos, né? E critérios bem específicos. Também tem a classe de consumo industrial, representado pelas indústrias, ou consumidores que desenvolvam atividades industriais. Classe de consumo de comércio, serviços e outras atividades. Aí entra shopping center, supermercado, transporte público e por aí vai. São as classes comerciais, vamos assim dizer. Tem uma outra classe bem interessante também, que é o consumidor rural. Para aqueles que estão localizados em área rural e desenvolvem atividade de agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, coletividade rural e serviço público de irrigação rural. Aí eles também têm uma modalidade tarifária própria, onde o valor do consumo é mais em conta do que o residencial normal. E, por fim, também temos o poder público, onde todas as instituições, seja federal, estadual, distrital e municipal, têm um valor de tarifação de energia diferenciado. Por fim, também temos a iluminação pública, englobando iluminação de ruas, praças e jardins. Na foto, a gente tem a iluminação a LED do viaduto aqui no Despraiado. Eu escutei um barulhinho, alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, beleza. Né? Só falando de iluminação pública, todos nós, consumidores residenciais, contribuímos com a iluminação pública, onde um percentual do nosso consumo é refletido, né, para a contribuição de iluminação pública. Também tem uma classe especial do serviço público, que se enquadra nisso os setores de água, esgoto e saneamento,
Por quê? Porque são empresas que bombeiam água, têm um grande consumo de energia, e por isso eles têm uma tarifa diferenciada. A própria concessionária de energia também consome energia, então eles chamam de consumo próprio, que as distribuidoras de energia consomem. Então, se refere ao fornecimento destinado ao consumo da própria empresa de distribuição. Aí entra como consumo próprio. Esse breve relato já deu para perceber que são muitas classes de consumo. Cada uma dessas classes vai ter um valor de tarifa diferenciado. Então, vamos lá. Demanda de potência. Demanda de potência é a média elétrica solicitada pelo consumidor, né, pela carga, pela que está sendo utilizado na edificação, no intervalo de 15 minutos. Então, a cada hora, né, são feitas 4 medições com intervalos de 15 e 15 minutos, durante o período de fornecimento de 30 dias. Aí, o que acontece? Durante esse período, por exemplo, aqui eu tenho no gráfico algumas medições realizadas. Primeira medição, feita lá no tempo zero. Depois de 15 minutos, fez a segunda medição da potência solicitada em quilowatts. Então, por exemplo, imagina isso como se fosse um acumulador, onde vai armazenar o valor mais alto dessas medições realizadas. No primeira medição, mediu 80 quilowatts. Na segunda medição, aí o valor armazenado é 80. Na segunda medição, armazenou o valor, leu lá 50 quilowatts, mas 80 é maior que 50, permanece 80 armazenado. Terceira medição, 60. 80 é maior que 60, 80 fica mandando. Na próxima medição, leu 70. 80 continua sendo o valor medido, que é o valor mais alto nessas medições intervaladas de 15 em 15 minutos. Aí chega aqui na medição 5, a medição dá 90. 90 é maior que 80. Então, 90 passa a ser o valor a ser cobrado pela demanda, ao passo que durante, mesmo que ocorra só uma vez no ciclo de medição. É o valor máximo, então. O consumo de energia elétrica ativa vai corresponder, então, ao valor acumulado pelo uso da potência elétrica disponibilizada ao consumidor ao longo de um período de 30 dias de consumo, mais ou menos, né? Tem mês que é 29, tem mês que é 31, 32 e tal. Mas, geralmente, gira em torno de 30 dias. Então, o que tem a ver com esse consumo de energia elétrica? A cada equipamento que você utiliza, pelo tempo que você está utilizando o equipamento, o relógio lá, do medidor de energia, vai registrando o acumulado do consumo em quilowatt-horas. Tem equipamentos que ele funciona o tempo inteiro com a potência máxima. Já tem outros equipamentos que não. Por exemplo, o ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado, ele vai funcionar na potência máxima até colocar a temperatura do ambiente dentro do parâmetro de conforto, seja lá o 20 graus Celsius que você estabeleceu lá no set point dele para conforto. Então, até chegar em 20 graus, ele funciona a pleno. Depois disso, se o ar estiver bem reguladinho, funcionando com os sensores, ele vai diminuir o consumo e vai apenas trabalhar para manter a temperatura dentro dos 20 graus Celsius. Não precisa estar com a potência máxima. Então, ele vai totalizando isso daí. É bom a gente deixar isso bem definido, o que é consumo e o que é demanda. Porque o consumo é energia ao longo do tempo, cuja unidade é quilowatt-hora. Já a demanda é a potência consumida no intervalo de 15 minutos, estabelecida em quilowatt. Só lembrando que nem todos os consumidores pagam demanda de potência. Quem é residencial, ainda bem que não paga, né? Vai depender da estrutura tarifária da pessoa. A estrutura tarifária vai ser o conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes de consumo de energia e ou demanda de potência. Então, são dois grupos básicos, alta e baixa tensão. Fala, Ronaldo. Professora, só uma dúvida. Os residenciais agora, os residenciais, os condomínios, hoje eles já pagam, né? Fatura de demanda já, né?
Oi. fala a unidade consumidora ou a parte do condomínio desse pessoal? O condomínio. Já eles estão, hoje já estão cobrando essa fatura, né, de demanda, não é isso? Cobra. Porque Porque dependendo da edificação, por exemplo, se for um prédio, funciona elevador, bomba d'água, o consumo é considerável. Aí eles têm um posto de transformação assim na lateral, porque quando constrói, eles dão o transformador para a concessionária de energia para ficar responsável pela manutenção. Porém, a parte dos consumidores residenciais que moram no prédio não paga a parte da demanda, só a parte do condomínio. E o condomínio, ele tem um valor fixo, né, dividido entre os consumidores. Então, mas querendo aí ou não, a pessoa o paga. condomínio paga, né? Querendo ou não, as pessoas que estão morando lá pagam, porque Sim, na taxa de condomínio. isso. Ah, tá ok. Obrigado. Só tava falando assim que não vem na conta do individual da pessoa, tipo, demanda do condomínio, não vem. Não, mas quando que vem lá, tem o relógio próprio do condomínio, né? Aí por isso que Sim, vem lá. vem sim. Ok. A pessoa, só uma coisinha, quando eu levantar a mão, se vocês quiserem falar, você já pode levantar a mão e já ir falando que eu paro, porque às vezes eu tô na outra tela, eu não vejo a mãozinha erguida, eu só vi um barulhinho assim, aí eu fico na dúvida, será que foi alguém, será que não foi, tá bom? Só pra não ficar perdida, tão perdida, né? Então, são dois grupos, basicamente, alta e baixa tensão. O grupo de alta tensão, dependendo dos níveis da tensão de alimentação, ele tem de grupo A1 até A4 e depois o grupo AS, que é um grupo especial. Então, no grupo A1, a pessoa é praticamente alimentado por linha de transmissão. Por quê? Porque a tensão dele de alimentação é em torno de 230 kV, 230 kV, muita tensão, né? O grupo A2, ele já está entre 88 kV e 138 kV, também alimentado por linha de transmissão. O grupo A3, 69 kV. O grupo A3A, de 30 a 44 kV. E um grupo bem especial é esse grupo aqui, ó, o A4, pois ele está englobado os que são alimentados de 2,3 mil volts até 25 kV. Ou seja, a média tensão aqui dentro da cidade é em torno de 13.800 volts, ou seja, 13,8 kV. Então, quem é alimentado em média tensão, né, que é 13,8 kV, ele vai estar dentro desse grupo A4. Então, tem algumas modalidades que só quem está dentro do grupo de alta tensão pode participar. Professora, Vale? outra coisa. Você falou aí de só 13,8, mas aí tem a 34, né? A 34 também está na classe. Que tá tem dois modelos dentro da parte da indústria. Em Cuiabá tem a 34 e a 13, entendeu? E nos Sim, interiores aí a 34 vai estar nessa A3A. que é as duas, essa Que é, A3A e a A4, elas são especiais, entendeu? Elas estão sim, quase juntas, trabalhando junto, entendeu? sim, Okay. média tensão. Dentro do grupo A, agora vem a questão das cores da tarifa. A tarifa convencional não tem um nome de cor. Aí tem a tarifa verde e a tarifa azul e, por fim, o consumidor livre. Então, vamos ver cada uma dessas, o que a pessoa paga. O que vai mudar é se a pessoa vai pagar demanda, consumo demanda, e isso no horário de ponta e fora de ponta. Antigamente, isso dava mais um problema, porque eles tinham a questão de período seco e período úmido. Onde período seco é os períodos que não chove, né? E o período úmido é o período que tem chuva. Porque a nossa matriz energética é baseada na hidrelétrica. E aí a gente depende de período de chuva para ter facilidade de geração de energia através de hidrelétricas. Agora não, eles modificaram isso, ficou só as tarifas nesse negócio de período seco e período úmido, e o que vai variar mesmo é a questão de consumo e demanda, no horário de ponta e fora de ponta, segundo cada modalidade dessa. Tarifa convencional. Na tarifa convencional, a tensão de alimentação tem que ser menor que 69 kV, para poder ser tarifa convencional. E deixa eu já organizar aqui, que ficou um pouquinho grande. Vou só arrastar para o lado para não ficar em cima do texto. Pronto. Então, tem que ter tensão de alimentação menor que 69 kV e a demanda contratada tem que ser menor que 300 kV.
Ou seja, quando você vai fazer a ligação de um consumidor desse de alto porte, grande porte, você já define uma demanda a ser contratada mínima. Para que a concessionária tenha os planejamentos dela que são referentes à rede, como que ela vai poder estar... Aí a gente vai para a tarifa verde. Na tarifa verde, você vai pagar uma única tarifa de demanda, ou seja, a demanda não importa se horário de ponta e fora de ponta. Já o consumo, não. O consumo, você vai pagar o consumo na ponta e o consumo fora de ponta, onde o consumo na ponta é mais onerado, ou seja, um valor mais elevado do que o consumo fora de ponta. Vou só trocar de cadeira, que a minha cadeira está estragada aqui, está fazendo um barulho estranho. Pronto, peguei uma cadeira mais silenciosa, a outra estava com muita gemessão. Agora temos também a tarifa azul. A tarifa azul, ela é a mais completa, porque na tarifa azul você vai pagar pelo consumo e pela demanda, sendo que consumo e demanda no horário de ponta e fora de ponta. Então você vai ter 4 coisas, né, que vão implementar essa parcela desse consumo de energia elétrica. Só lembrando que se você tiver tensão de alimentação menor que 69 kV, você pode escolher outra modalidade tarifária, entre convencional, verde ou azul. Você vai ver na qual que você vai pagar menos. Agora, se você for alimentado com a tensão superior ou igual a 69 kV, você compulsoriamente já tem que assumir a tarifa azul. Não tem escolha. Compra de energia. Aí vem a questão do consumidor livre. Esses consumidores do grupo A, eles são consumidores cativos, assim como a gente é cativo. Eles falam cativo porque a gente só pode comprar energia da concessionária que distribui energia. Porém, algumas pessoas que têm um consumo de uma faixa específica, eles podem optar por comprar energia no mercado, numa câmara de comercialização de energia elétrica, tipo uma bolsa de valores, só que para energia elétrica, a grosso modo, jeito de dizer, onde eles compram energia com valor mais atrativo, porque ele compra direto do produtor, vamos assim dizer, né? Sem o atravessador da distribuidora. Ele vai pagar os custos de utilização da linha de transmissão e os custos de utilização do sistema de distribuição da concessionária de energia. Porém, vamos dizer, o preço da energia, o real por quilowatt-hora, ele vai negociar direto com o produtor de energia. Agora vamos para o grupo B. Grupo B é baixa tensão. Dentro do grupo B, a gente vai ter o baixa renda, o rural, demais classes e iluminação pública. Eu acho que dentro de cada bolinha dessa tinha um texto que ficou com a fonte branca, não deu para ver. Pronto, agora apareceu. B1, B2, B3 e B4. Baixa renda, rural, demais classes e iluminação pública. No normal, a gente deve estar dentro dessa B3 aí. Na tarifa do grupo B, que é baixa tensão, a gente paga apenas pelo consumo de energia, o reais por megawatt-hora. Então, é o que a gente fala de tarifa monômia, a gente paga apenas por uma coisa, pelo consumo. O custo da demanda, ele já está incorporado ao custo do consumo, tipo assim, é como se eles embutissem por dentro. Tanto é que o nosso valor de tarifa em reais por megawatt-hora é bem maior do que o valor da tarifa em reais por megawatt-hora de quem paga por consumo e por demanda. Na tarifa baixa renda, foi implementada uma tarifa social para dar descontos progressivos na fatura de energia elétrica às famílias que participam de programas sociais do governo. Então, esses descontos aí são segundo um nível de consumo. Para ser baixa renda, a classe residencial ou rural residencial, a pessoa tem que apresentar renda por pessoa de meio salário mínimo e, vamos assim dizer, fazer parte de algum programa de distribuição de renda do governo. Quem participa de algum benefício de prestação continuada de assistência social do governo ou que tenha algum membro da família, né, com um portador de doença que dependa de aparelhos médicos. Esse aparelho precisa ser ligado 24 horas por dia, tipo aqueles de home care que tem UTI em casa.
Esses têm direito também a uma tarifa especial de energia. A faixa de desconto é a seguinte: para quem consome até 30 kWh por mês, 65% de desconto. 30 kWh para residencial monofásico é como se fosse a taxa mínima. A pessoa ainda tem desconto de 65%. Aí, se a pessoa consome de 31 a 100 kW, o desconto vem para 40%. De 101 até 220 kW, 10% de desconto. E acima de 220 kWh, né, a pessoa não tem desconto nenhum, porque eles consideram assim, se a pessoa tem condição de consumir mais de 220 kWh por mês, ela tem condição de pagar a conta de energia dela, então não precisa de desconto, não. Antigamente, a nossa fatura de energia, ela era reajustada 1 ou 2 vezes por ano. Então, cada ano, ela era reajustada. Porém, a partir de 2015, começou a entrar em vigor o sistema de bandeiras tarifárias, que são indicadores, né, serviriam para ser indicadores quando que a energia estaria mais cara ou mais favorável, né, em função das condições de geração de eletricidade. Como eu já disse, a matriz energética brasileira é predominante, ou seja, 60% depende das hidrelétricas. Então, dependendo do período estar mais favorável para a geração de energia por meio de hidrelétricas, bandeirinha verde. Não está tendo seca, não está tendo muita água, o que a gente faz? Vai ter que entrar, então, mais usinas termoelétricas. Aí já vem com um valor mais incrementado, bandeira amarela e bandeira vermelha. Essas 3 bandeiras foi ideia de quando foi implantado em 2015. Porém, eles perceberam que só uma bandeira vermelha não dava, colocaram bandeira vermelha patamar 2, para dizer que quando a situação está mais crítica ainda, o valor da energia já é mais onerado. Porque o que acontecia? Quando o reajuste ocorria uma vez por ano, esse tempo todinho aí, quem tinha que estar mantendo essa diferença aí era a concessionária de energia. Agora não, o valor do consumo já para as distribuidoras de energia já é mais, assim dizer, dinâmico. Já está precisando no valor mais onerado, porque para comprar já está mais caro devido a alguma coisa, falta de chuva e tal, já onera na hora. Olha, já está mais favorável para a geração, então não precisa de pagar tanto. Fale. Eu estou falando demais, acho. É o seguinte, agora eles estão cobrando essa fatura vermelha na época que não tem chuva, mas com essa ampliações de instalações de energia solar, eles não estão tendo, hoje tem várias energias solares, estão gerando muito bem energia, entendeu? Eles não tinham que cancelar esse tal dessa tarifa de bandeira 2 vermelha aí, porque não está faltando energia nesse período, entendeu? Então, acontece que a energia solar, ela é durante o dia, né? Tem que ter radiação solar. E não é uma energia constante, depende se vai ter nuvem, poeira, fumaça e por aí vai. Diante disso, o que eles conseguem regular para ter um controle maior do sistema, tipo assim, não é uma casa, estamos falando a nível de sistema interligado nacional, Brasil, país inteiro. Eles conseguem fazer isso através de usinas que têm potência mais pré-definida, porque lá a turbina gera, tipo assim, seja lá 12 megawatt-hora que a turbina gera, eles conseguem manter esses 12 durante aquela hora inteira, então fica uma coisa mais estável. Já a solar e a eólica não é estável, elas entram no sistema, mas não é mais estável. Mas o que eu vou mostrar a seguir já vai responder a tua pergunta. Olha só. Daqui mais um pouquinho eu já respondo a tua pergunta melhor, porque eu tenho um slide que mostra isso, de como que foi o histórico das bandeiras assim que eles lançaram. Tipo assim, quando que a gente pagou verde, entendeu? Que a ideia era tipo assim, onera para vermelha, mas também quando for para dar desconto, daria. Então, essa aqui a gente já tá vivendo nisso daí, né, tal, aí tem os valores para cada coisa e por aí vai. Olha só, Roraima que ainda não estava no sistema interligado nacional, mas o pessoal já está querendo fazer ali transmissão interligada. Então, o que acontece? A intenção era assim, nos meses que fosse favorável de chuva, que mais, né, janeiro, fevereiro e julho, porque no começo ainda tinha subsistema, Mato Grosso estava ligado no subsistema da região sudeste, centro-oeste e sudeste estava tudo junto, região sul, região nordeste e região norte, dividiu o país em 5 regiões. Quando chove lá na região sudeste, aqui na nossa região centro-oeste não chovia, e quando chovia no centro-oeste e no sudeste não chovia. Aí a gente ficava à mercê deles. A ideia era essa. Olha só como que ficou isso daqui para o ano de 2013. Eu fiz até um artigo nisso daí.
Porque em 2013 já tinha as bandeiras tarifárias, mas não eram cobradas, eram apenas informativas. Então, você vê aí que durante esse ano de 2013 não teve nenhuma bandeira verde, só vermelha. Nessa época ainda não tinha patamar de bandeira, era só bandeira vermelha, amarela e verde. Então, a coisa parece igual combustível, né? Quando tem uma alta no dólar, rapidão ele sobe o preço, mas quando baixa o dólar, demora para o preço do combustível baixar na bomba. É algo semelhante a isso. Olha como que ficava os subsistemas, que eram divididos, ó. Apenas na região sul do país, teve um mês em julho, cuja bandeirinha foi verde. Isso para o ano de 2014. 2013. Então, a ideia é incentivar a economia de energia. Quando dá no fim do mês, tipo, tá chegando aqui o mês de novembro, eles já falam, olha, mês de dezembro vai ser bandeira vermelha, patamar 2, ou vai ser bandeira amarela, patamar tal. Aí, a ideia é fazer o consumidor gerenciar seu consumo. Ó, esse mês vai ter bandeira vermelha, vamos economizar energia. Não, esse mês é bandeira verde, pode ficar mais tranquilo. A ideia é essa. Só que vou falar na realidade, assim, bem até rústica, né? A gente, consumidor e tal, a gente não fica gerenciando o consumo. Você usa a energia que você precisa. Você não fica assim, tô na bandeira vermelha, vou gastar menos. Você não fica. Entendeu? Você precisa tomar banho, você vai tomar banho. Tá quente, você vai ligar o ar-condicionado. Algumas empresas ainda conseguem fazer algum gerenciamento energético. Mas vocês que vão trabalhar nessa área dentro das empresas, vai ver que isso aí é muito difícil. Porque você tem que mexer com a cabeça do usuário, tipo assim, o jeito de usar a energia. Isso que é difícil. Mexer com gente é coisa complicada. Mexer com máquina é fácil, o programa funciona. Agora vai mexer com o ser humano. Toda vida eu usei minha energia assim, por que agora tem que mudar? Complicado. Esses exercícios aqui são só perguntinhas simples que eu vou deixar para postar lá no site. Então eu vou passar ligeiro por eles para passar a segunda parte. Tá. Então o rapaz que tinha falado, olha, tá entrando solar, poderia diminuir essas bandeiras? Depende da força de vontade deles. Eles viram que a solar estava boa, né? Estava rendendo, estava aumentando no país, teve um crescimento bom e no jeito que eles estabeleceram a geração solar fotovoltaica conectada à rede, através do meio de compensação de energia elétrica, onde você armazenaria o seu excedente de consumo na rede de energia como crédito, e esse crédito teria validade de alguns meses aí para você estar fazendo essa compensação, eles não dão margem para o consumidor, né? Eles estavam querendo colocar um sistema no qual você pagaria pela utilização da rede de forma mais pesada. Porque diz que quando você injeta na rede, outra pessoa está consumindo, mas a concessionária tem que trazer energia lá, não sei de onde, para te fornecer na hora que você vai usar à noite. E isso daí, para a distribuidora de transmissão, teria um encargo a mais, né? Uma oneração a mais. Então, eu vou explicar um pouquinho agora como que faz o valor da tarifa. Tipo assim, por que a gente paga aquele valor? Como que eles estabelecem isso? Para começar, então, vou pegar aqui minha fatura de energia. Eu fiz o download dela agora para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é a minha conta de luz. Então, aqui no começo, eles vêm passando e tal, o que é, que em casa é trifásico, residencial, vem o número da unidade consumidor e tal. Já vem o valor da fatura, o mês de vencimento, a referência, tipo, de que mês que é essa fatura de energia, e o valor do consumo. O consumo aqui nessa fatura de energia, dentro do meu padrão de consumo, foi o mais elevado durante esse ano, porque eu estava trabalhando de casa, muito calor, liguei o ar-condicionado alguns dias no período da tarde. Então, já deu um valor bem acentuado. Dando uma média de consumo de 14,24 kWh. Se a pessoa tem débito, alguma coisa, aparece nessa caixinha aqui. Tendo, graças a Deus, a minha tá em dia. Aí, como que é, ó? Eles colocam aqui na descrição. Deixa eu pegar aqui um lápis. Destacador de área, melhor. Ó, vem aqui, ó, a parte do consumo, a quantidade, né, consumida,
e aqui nesse pedacinho aqui, ó, ele vem com a tarifa com os impostos. Então, dependendo da faixa de consumo, você paga uma alíquota de ICMS. Tipo assim, quem consome de, sei lá, 50 a 100 kW, 10% de ICMS, de tanto a tanto, 20% de tanto a tanto. No meu consumo, o valor da alíquota de ICMS, ele está em 25%, ó, está discriminado aqui mais à frente. Aí ele vem com o valor total. Desse valor aqui, ó, com a alíquota de 25%, ele está embutido dentro do valor da alíquota da tarifa. Eu vou mostrar mais a vocês quando chegar ao slide, como que é dimensionado o valor dessa tarifa de energia com os impostos, que é cobrado de forma embutida por dentro. E não é só isso, né? Você não paga só ICMS, você vai pagar PIS/COFINS, onde o PIS vale 0, quase 1%, e o COFINS 4,4179%. Então, dentro disso daí. Aí, dentro da tua faixa de consumo, um percentual tu vai pagar de iluminação pública. No caso aqui, eu paguei quase R$25 de iluminação pública, nessa faixa de consumo. E aí vem o total da tarifa. De 300 e pouco, 400 e pouco. Então, nota que nesse mês o consumo foi de 413. Aqui nesse campo aqui, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Ele vem com o histórico do consumo. Pelo histórico, dá para ver, ó, que em nenhum momento, durante o meu ciclo de medição de um ano, né, que parece aqui, eu cheguei de consumir 400 e lá vai fumaça. Foi em virtude do calor extremo mesmo. Então, aqui aparece o histórico. A cada mês, segundo a variação da temperatura, tu usa mais ar, menos ar, e por aí vai, quanto que tu vai pagar. Na leitura, aparece a data que foi feita a medição anterior e a data atual do que está sendo feita agora a medição. Então, a minha medição foi feita no dia 14 de outubro, correspondendo ao período de 29 dias de medição. E aqui ele já avisou, ó, que a próxima leitura seria no dia 16 de novembro. Então, se eu olhar lá no site, já tem minha próxima fatura de energia, tá lá. Embora ela ainda não vença. Eu falei a vocês que a fatura de energia é uma nota fiscal que vem discriminando as partes da energia. Então, aqui, ó, vamos ver como que é essa parte da energia. O que vem discriminado? Serviço de distribuição corresponde a 23%. Só a distribuição, 23%. Aí aqui a gente já vem com o serviço de compra de energia, 32%. Então, eu tinha falado a vocês que ficava mais ou menos cerca de 1/3. 1/3 é a energia que realmente eu estou usando, né? Energia consumida, o valor da energia. 1/3 transmissão, distribuição, encargos setoriais. E o outro 1/3 impostos. Então, ó, compra de energia, praticamente 1/3, 32%. Se eu somar serviço de distribuição, transmissão e encargos setoriais, vai chegar perto de 30%. E os impostos diretos e encargos, que é o ICMS, PIS e COFINS, já dá os 34%. Então, 1/3 da energia você usou, 1/3 é da concessionária pelo serviço dela chegar, fazer essa energia chegar até você, o outro 1/3 é do governo, que se é sócio do governo tem que sustentar com 1/3 do seu valor de energia elétrica. Somando o percentual dá 100%. Ó, tem alguns indicadores que são para a questão de qualidade da energia. Primeiro é o DIC. DIC é duração da interrupção do consumo de energia elétrica. Traduzindo em português, seria a hora que o cliente ficou sem energia. Fiquei em uma média mensal de 5,19 horas sem energia. O FIC já é a frequência que fica sem energia. Tipo, durante o mês lá, né? 3 vezes faltou energia. Um pouquinho mais de 3 vezes. Aí vem o DMIC, que é a duração média da interrupção de energia. Está perto de 3 horas. E
o DIC-RI, que é a duração da interrupção individual em dia crítico, ou seja, no dia que eu fiquei mais tempo sem energia, em torno de 12 horas. Aí a concessionária tem esses parâmetros que a ANEEL fala, olha, para ser uma distribuidora boa, você tem esses limites. Se eles infringem esses limites, a distribuidora de energia elétrica vai pagar uma multa lá para a ANEEL. Podia pagar para a gente que ficou sem energia, o que vocês acham? Outra coisa também é referente aos limites de tensão. Olha só, a tensão nominal aqui é trifásico, né? Então, fase 220 volts, com um limite inferior até 202 volts e o limite superior até 231 volts. Que a energia tem, assim, um limite para mais e um limite para menos. Eu acho que para mais é em torno de 5% e menos 7% do nível de tensão. Quando tem alguma informação importante, eles usam esse espaço vermelhinho aqui. No caso, ele vem com essas coisas aí, de propaganda, não sei o quê, e por aí vai. Como a conta já foi paga, ele aparece aqui que a conta foi paga no banco tal, com endereço, dado de vencimento, porque essa conta é a do mês passado, que tem um valor mais incrementado. Por isso que não aparece o código de base aqui. Se fosse conta ainda para pagar, apareceria o código de base para você estar efetuando o pagamento. Então, isso aqui é uma fatura residencial, grupo B. Vou mostrar para vocês agora uma fatura de energia e vocês vão ter que, vou mostrando a vocês, vocês vão ter que ver comigo. Que nível, que fatura que vai ser essa? Se pode ser fatura verde, o que vai poder ser feito? Aqui, as 3 faturas, vou abrir as faturas e vou mostrar a vocês. Ó, essa fatura aqui é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, lá de Fortaleza. Eles forneceram pra gente, quando a gente fez, vamos assim dizer, um curso, né, lá com eles. Deixa eu dar um F11. Aí, agora ficou tela inteira mesmo. Então, olha só lembrando, tá? Convencional paga só pelo consumo. A verde paga pelo consumo no horário de ponta e fora de ponta e uma demanda. E já o azul paga consumo e demanda no horário de ponta e fora de ponta. Então, vamos ver qual grupo tarifário esse aqui pertence. Ó, ele está pagando consumo fora de ponta, consumo na ponta e demanda ativa. Você vê que só tem uma demanda. E mais o adicional de bandeira vermelha. Então, com posse dessas informações, qual que é o enquadramento tarifário dele? Convencional, azul ou verde? Ih, tô dando aula sozinha, não tem ninguém assistindo a aula não, hein? Ô, professora, como que não tá? Toda hora eu O faço pergunta pra chat senhora. tá vazio, tô só olhando o chat, aguenta aí. O chat tá vazio, só tô olhando pra ver se tava alguém. Vê aí, galera. Vai ser verde, azul, convencional, consumidor livre. Professora, eu não entendi aí. Oi? Eu não entendi a pergunta que você falou aí. Tá. Eu falo Nessa que tarifa de energia, segundo o que está falando aí dos dados de faturamento, dá para determinar qual que é o enquadramento tarifário. Aí se tem um consumo e 2 demandas, é uma coisa, 2 consumos e uma demanda é outra coisa. Aí vocês têm que falar para mim qual que é o enquadramento dessa fatura de energia. Se ela é verde, Se é verde, se é azul, se é convencional. eu acho que ela é convencional, né, professora? professora? Pode falar.
Não, porque eu tô via celular aqui, né? Para mim a telinha tá bem pequena. Não, Vou aumentar aqui mais. Melhorou? Tá melhor um pouco. Tá. Professor, ela não tá com bandeira vermelha, entendeu? A bandeira dela tá vermelha, tá convencional, não é isso? Ó, a bandeira é cobrada tanto de residencial até qualquer uma das outras modalidades, tá? Ah, tá. O que modifica é a questão de consumo e demanda. Eu acho que é azul aí. É azul também. Porque... Desculpa, eu não entendi. Falou azul? Eu também tava pensando, eu falei, eu acho que é azul, professor. Tá. Eu acho que é azul porque o valor metade certo. Não é fixo. O valor, ele... No caso, o verde é um valor fixo, né? Você fecha a demanda. E o azul é... E assim, professor, azul... eu acho que é azul. Posso falar? Pode falar, gente. Se fosse azul, apareceria demanda na ponta e fora de ponta. Nota que só tem uma demanda ativa. Essa demanda ativa sem ICMS é porque lá o Instituto Federal eles têm um desconto de ICMS do governo do estado de lá. O que não tem aqui no de Mato Grosso, entendeu? Por isso que aparece demanda sem ICMS. É como se fosse um desconto que eles têm lá na demanda. Então, mas você vê que aparece consumo. Então é diferenciada? É do IFCE, Instituto Federal do Ceará. Sim. Porque cada estado tem um ICMS, né? Isso daí, quando a gente importa as coisas, a gente sabe. Quando compra do outro estado, dependendo, tem a diferença de ICMS. Ah, sim. Aí a bandeira vermelha, todo mundo paga, independente de ser baixa tensão ou alta tensão. O que diferencia assim, ó. Se tem consumo na ponta e consumo fora de ponta, ou seja, dois consumos, não pode ser a tarifa convencional, porque a tarifa convencional é um consumo e uma demanda, não tem horário de ponta e fora de ponta. A tarifa azul, ela tem consumo na ponta e fora de ponta, e demanda na ponta e fora de ponta. Então, nota que aparece apenas uma demanda. Só sobra para ela ser tarifa verde. Ah, sim, verdade. Porque só tem uma demanda. Notem nessa conta de energia deles que aparece aqui, ó. Consumo reativo excedente referente ao fator de potência. A ANEEL determina que o pessoal tenha um fator de potência. Eu vou puxar o negócio aqui para dar zoom, para mostrar a vocês que estão no celular, que fica fácil para ver, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Fator de potência e fator de carga. O fator de potência determinado pela norma é de 0,92%. Fator de potência é aquela relação entre potência ativa, consumo de energia ativa, consumo de energia reativa. Aí faz o fator de potência. Então, o fator de potência dele está com pequeno consumo de energia reativa. Compensa pôr um banco de capacitor? Não. Por quê? Porque se você for ver lá, quanto você gasta para pôr um banco de capacitor? E aqui, ó, em reais, eles estão pagando apenas R$ 4,19 de excedente de energia reativa. Então, como o valor é muito pequeno, não compensa mexer. É mais barato você pagar R$ 4,19 do que você dimensionar um banco de capacitor e colocar lá, porque o consumo de reativo deles é pequenininho. Agora, se esse consumo de excedente de energia reativa for alto, na faixa de uns 15 mil, 20 mil, aí tu põe banco de capacitor. Aí entra mais na parte da indústria, né, professora? Sim. Que dá tem indústria, né? E tem comércios, né? Tipo assim, lanchonete, mercado, padaria, dependendo dos equipamentos que eles têm funcionando, o fator de potência deles é diferente de 0,92. Aí ele tem que fazer correção. Fale. Agora todos os lugares que tem motores elétricos que geram reatividade, eles são obrigados a criar pelo menos um banco capacitor para fazer a correção, nem se for do tráfego, do autotransformadores. Sempre é um, assim, eu que já estou fazendo vários bancos capacitores desse aí para prédio, de 10 kVA, entendeu? 15, 20, de bem baixo. Eles estão fazendo porque isso aí, o que acontece? Eles estão falando que estão tendo muita energia
impura, né, no sistema deles. O negócio da energia reativa é assim, ó. A potência ativa, o pessoal faz aquela alusão com o copo de cerveja. A potência ativa seria a cerveja que mata a sede. A energia reativa seria a espuma da cerveja que não mata a sede, mas que ocupa lugar no copo. Falando de distribuição de energia, a energia ativa é o que vai fazer as máquinas girar dos clientes. Já a parte de energia reativa seria espuma, uma impureza que é necessária uma pequena quantidade para fazer os motores girarem, porém o excesso dela só ocupa lugar no fio, tipo esquenta o fio, é uma corrente que vai estar passando ali, mas que não vai estar sendo utilizada, só ocupa o espaço dos condutores elétricos. Por isso que eles querem diminuir. Tem lugares que eles fazem a correção tipo motor a motor, motores grandes, tá? Faz a correção deles motor a motor. E tem lugares que eles já fazem lá no posto de transformação para todo o sistema elétrico da empresa. Aí cada caso é um caso. Só que só queria trazer assim para vocês que o pessoal vê na conta de energia excesso de energia reativa e já quer pegar e fazer correção, mas dependendo do valor que você está pagando, não compensa. Eu acho que tem uma mãozinha levantada. Quem quiser falar, pode falar aí, Ronaldo. Não, professor. Acho que apertou sem querer aqui na... Não, tranquilo, Ronaldo, acontece, de boa. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu estava escutando um sininho aí. Beleza, então. A parte boa, né, ó. Esse daqui é uma unidade consumidora do Instituto Federal de lá. Na época, a conta de luz deles lá era 3.679. Eu não consegui aqui do nosso instituto para a gente analisar. Beleza, vou pegar outra fatura de energia para vocês verem agora qual que é a fatura de energia, tá? Essa é a 2. Vou fechar ela. Aqui, ó, fatura 1. Ó, já é outra concessionária de energia. A CEB fica lá em Brasília. Referente a setembro de 2016. E aqui ele já fala, ó, ligação verde. Eu havia falado a vocês que antigamente o pessoal cobrava negócio de ponta seca e ponta úmida. Não é longe, ó, 2016 já cobrava. Ó, consumo de ponta seca, consumo fora de ponta seca. Porque alguns meses do ano o valor da tarifa era diferente, para meses que chove e meses que não chove. Aqui já aparece uma outra coisa que eu vou até destacar para mostrar para vocês, que é a questão de demanda de ultrapassagem. Os consumidores do grupo A, eles contratam uma demanda, fala assim, ó, se eu botar toda a carga da minha empresa funcionando no ciclo normal, a máxima parcela de potência de energia ativa que eu vou estar usando no intervalo de 15 minutos vai ser tantos quilowatts. Tem programas, tem algoritmo que ajuda a dimensionar isso daí. Aí o que acontece? Você vai e contrata. Se você usar mais energia dentro de um percentual do que você contratou, você paga uma coisa que a gente chama que é excedente de demanda ou demanda de ultrapassagem. Essa demanda de ultrapassagem, você vai pagar um valor que é 2 vezes o valor da tarifa de demanda. Ou seja, você vai pagar o valor da demanda contratada, que no caso aqui é 948 kW, com o valor da tarifa de demanda de quase R$13, e a demanda de ultrapassagem, ou seja, o que ultrapassou aquela demanda, você vai pagar 25, ou seja, o dobro da tarifa. Essa oferta é excedente de energia reativa. Então, beleza, essa aqui é verde. E a última tarifa que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó, é a fatura da tarifa de um hospital. Ó, o menino estava reclamando aí de pagar, né? Comentando, né? De pagar bandeira tarifária. No ciclo de medição deles, eles pegaram bandeira amarela e bandeira vermelha, porque pegou tipo metade de um mês e metade do outro mês. Então, alguns dias
pegou bandeira amarela e outros dias pegou bandeira vermelha. E tudo isso vem discriminado aqui na nota de energia. Então, olhando aqui, qual que é a modalidade tarifária dessa última fatura de energia? Notem que ele vai ter um consumo na ponta, aqui, ó. Consumo na ponta, consumo fora de ponta, demanda na ponta e demanda fora de ponta. Essa aí vai ser azul, então. Certeza que é azul essa. Porque ela tem as 4 coisinhas, na ponta e fora de ponta. Demanda e consumo na ponta e fora de ponta. Então, ela é azul. Diferente a fatura de energia deles, ó. Do mesmo jeito, eles também vêm aqueles gráficos lá de consumo, cuja referência é o mês de dezembro de 2019. Então, 2019, ó, perfil de consumo deles, consumo na ponta, tá? Em torno de 830, 800, 900 e poucos quilowatt-hora. Olha os dias faturados, tudo em torno de 30 dias, embora alguns meses foi 32 e outros meses foi 29, 28 dias. Então, é cerca de 30 dias. Isso aqui é consumo na ponta, isso aqui já é consumo fora de ponta. Na ponta é 800 e tantos quilowatt-hora. Representa basicamente só iluminação, pouca coisa funcionando. Já no consumo fora de ponta, vocês notam que muita coisa funciona. O consumo salta para 6 mil e poucos quilowatt-hora. A demanda, ó, em torno de 19 quilowatts na ponta e semelhante também na fora de ponta, 20, 18, 19, 17, fora de ponta. Então, é isso aí da parte da fatura de energia. Agora, como que é concessionária? Tipo, eu mostrei para vocês que a fatura da minha energia, a tarifa, lá, o valor que eu vou pagar reais por quilowatt-hora já com os impostos, era 0,91 centavos, e dentro dessa tarifa já está embutido os impostos, que é 25% para ICMS, quase 1% para PIS e quase 5% para COFINS, que é 4 vírgulas quebrados. Então, nessa tarifa, a distribuidora de energia coloca ali, embute os custos operacionais, o que é necessário para remunerar os investimentos, para estar expandindo o sistema e a capacidade de garantir o atendimento com qualidade. Quem andou ultimamente ali pela Estrada da Chapada, nas 3 pistas ali depois do Atacadão, pôde notar do lado da rua do Atacadão ali, do lado esquerdo, para quem vai para Chapada, a implementação de uma linha de transmissão urbana, para chegar ali na subestação que fica do lado do Parque das Águas. Não sei se vocês perceberam uns postes enormes, grossos, transportando, né, assim dizer, uma linha de transmissão compacta, pegando energia e fazendo chegar lá na distribuição. Isso aí eles chamam de repotencialização de rede. Por quê? Porque vocês veem que já construiu muita coisa ali em volta, tantos bairros novos que surgiram ali naquela região de prédio, por aí vai, que cresce o consumo. Então, é necessário a concessionária de energia expandir o atendimento com qualidade. Então, com isso, né, eles vão fazendo todo esse investimento para estar aumentando aí a disponibilidade de energia elétrica. Então, esses custos de investimento, eles são montados numa planilha do Excel que você pode baixar na internet aí. Coloca lá, tarifa Energisa Mato Grosso. E aí você vai encontrar lá uma planilha do Excel enorme, cheia de dados, parâmetros, que eles enviam para a ANEEL, e a ANEEL autoriza eles a aumentar ou não a tarifa de energia segundo os custos que eles têm com despesa, equipamento, investimento e por aí vai. Então, a tarifa ali, você vai pagar pela energia gerada, pelo transporte da energia, distribuição, ou seja, transmissão e distribuição, e a outra parte são os encargos setoriais, que no caso aí, né, vem ICMS, PIS, COFINS e Caixa Prego.
Desde 2004, o valor da energia adquirida das geradoras pelas distribuidoras passou a ser determinado também em decorrência de leilões públicos, ou seja, as distribuidoras de energia compram vamos assim dizer, né, a energia elétrica em leilões. A ideia era assim, ó, vamos fazer leilão, porque aí vai ter competição entre os vendedores e aí as distribuidoras vão comprar daqueles que puderem manter, né, o menor preço. É que a gente não pode falar isso oficialmente, mas dá a impressão que isso é meio cartel. É igual o posto de combustível. Você não vê uma livre concorrência. Varia muito poucos centavos de um posto para o outro. Esses encargos setoriais não é a ANEEL que cria, são instituídos por lei. Alguns vão incidir somente sobre distribuição, outros estão embutidos em geração e transmissão e por aí vai. Então, quando a gente chega na conta lá, a gente está pagando pelo custo da energia, né, o que foi gerado, pela transmissão e distribuição de energia, encargos setoriais e tributos. Aqui nesse gráfico, eles colocam um percentual certinho. Isso aqui é da Energisa Mato Grosso de 2017. O que acontece? Como que eles fazem lá, ó? Na fatura de energia, o custo de transmissão nas faturas de 2017, tá? Mas não mudou tanto assim de lá para cá, não. Cerca de 5% é transmissão da energia. Os encargos setoriais, 12,6%. Os tributos, ICMS, PIS, COFINS, dá em torno de 26,6%. Só que assim, ó, depende da faixa de consumo, porque tem faixa de consumo que o ICMS é 25%, tá? O custo da energia é em torno de 34% e a distribuição em torno de 21%. Então, se a gente pegar essa partezinha azul e somar com essa amarela e essa verde, vai dar em torno de 30%, assim como o ICMS PIS/COFINS é bem perto de 30%, para quem está na faixa de ICMS de 25%. A Energisa Mato Grosso, como ela tem vários associados, tem ações na bolsa e por aí vai, vários sócios, né? Ela publica trimestralmente um balanço da administração dela para falar quanto que ganhou, quanto que gastou, qual que é o lucro e tal. Então, é tudo registrado. Ó, em 2019, no primeiro trimestre, ela teve uma receita bruta. Isso aqui está em milhões, tá? Se está em milhões, 1.733 milhões equivale a 1 bilhão, é pouco. Muito dinheiro, né? E aí vem a operacional líquida. A bruta, 1.733 milhões. A líquida, 1.101 milhões. Então, é muito dinheiro envolvido aí. E a gente vê aqui na variação que teve um crescimento de quase 8% em relação ao trimestre que o antecedeu. Aí ela traz número de consumidor cativo, número de consumidor livre, por aí vai. Então, o que é bom a gente ver? Que dentro dessas coisinhas da concessionária de energia, eles estão sempre procurando melhorar. Uma das coisas que eles melhoraram, que colocaram lá nesse relatório, foi questão de perdas não operacionais de energia elétrica. Eles falam de perda não técnica, né? Perda não técnica, para quem não conhece, assim, né, quem é leigo, a gente chama de gato, furto de energia. Então, eles sabem quanto de energia está passando pelas centrais de distribuição e quantas estão sendo pagas pelos clientes. A diferença é a energia, fora, né, o percentual de perda, é a energia furtada. Então, as perdas técnicas, em março de 2019, era de 9,65. E as perdas não técnicas era de 4,29. Então, eles reduziram de 4,96 para 4,29. Para eles, isso é considerável. Isso aqui eu já falei. Ó,
Para o ano de 2019, foram essas as bandeiras tarifárias até onde foi atualizado, que foi cobrado nas faturas de energia. 2020, por ser um ano atípico, né, nem mexi nisso aí para não dar problema. Pessoal, eles quiseram fazer uma modalidade de energia que fosse semelhante ao celular pré-pago. Eles inventaram um tal de pré-pagamento de energia. Isso já está homologado na ANEEL. Depende da concessionária colocar em prática. Só que para as concessionárias colocarem isso em prática, influenciam em custo para elas. Se as pessoas são obrigadas a comprar energia só delas, porque só elas podem fazer a distribuição de energia aqui dentro do estado, para que elas vão investir nessas modalidades de energia, né? Não tem sentido. Então, a ideia delas era fazer esse sistema pré-pago. Como que seria isso? Você compraria tipo um cartão de transporte público com um crédito de 20 kWh e aí esse cartão vai ser quitado, né, na compra subsequente e depois você pode ir comprando créditos de 5 e 5 kWh. E a venda vai depender da estratégia distribuidora, seja pela internet, por agente, por aplicativo e por aí vai. A ideia deles é tipo assim, o setor do aluguel. Quem tem casa para alugar sofre de dor de cabeça, pois os inquilinos sempre, né, colocam energia lá e sai e deixa várias contas atrasadas e por aí vai. Nesse sistema de pré-pagamento, você garante que a pessoa só usa energia que ele tem direito, porque ele comprou os créditos para poder estar usando aquela energia. Então, de um ponto de vista, é uma ideia boa. Põe em prática, né? Ah, tá. A questão da tarifa de quem é pré-pago não pode ser diferente de quem é pós-pago. Só que aí entra naquilo que eu falei. Se a distribuidora já vende a energia porque todo mundo precisa de energia, né? Já vende a energia no pós-pago, para que ela vai mexer com o pré-pago? Não tem incentivo ainda para isso entrar em vigor. Vou falar de tarifa branca outro dia. Não vou fazer confusão na ideia de vocês. Tá. Essa parte é boa, que é do ICMS. Isso é importante, tá? Depende da sua faixa de consumo. Por isso que quando sua conta vem cara arrebentando. Por quê? Dependendo da sua faixa de consumo, você paga uma alíquota de ICMS. O ICMS, aqui no estado de Mato Grosso, ele está definido por essas leis e por esses decretos que estão aí na tela. Uma lei de 98, outra de 2010 e pelo decreto de 2009 e 2011 que atualizou os valores de ICMS. Funciona assim, ó. Se você consome para energia elétrica, consumidores residenciais, se você consome até 100 kWh, você é isento de ICMS. Se você consome de 101 a 150, tu vai pagar 10% de alíquota de ICMS. Se você consome de 151 a 250, 17%. O meu consumo na fatura da minha fatura de energia, como eu mostrei para vocês, foi 413 kWh. Então, eu fiquei entre 251 e 500 kWh, ou seja, paguei 25% de ICMS. A ideia minha é sempre consumir menos de 250 kWh, porque aí a minha alíquota é 17%. Se você consumir acima de 500 kWh, tua alíquota vai para quase 30%, ou seja, vai para 27% de ICMS. Para quem é consumidor rural, funciona assim, ó. A alíquota de ICMS é 30%. Aí vai ter uma redução dessa alíquota. Tipo, se a pessoa consome até 50 kW, a redução dela é de 100%, não paga ICMS. Se a pessoa está entre 50 e 500 kWh, ele vai pagar 3% de ICMS, ou seja, tem 90% de desconto. De 500 a 1.000, aí ele vai para 10%, acima de 1.000, 50%, porque é consumidor rural. Como que é feito o cálculo desse ICMS? Esse ICMS, ele é feito o cálculo assim, ó. O IL é o valor do consumo acrescido do PIS, COFINS e encargos setoriais. Beleza, vai ter que dar em real. E a alíquota é a alíquota dos impostos. Essa alíquota, ela é cobrada embutida. Por exemplo, se o meu ICMS é 25%,
eu vou ter que o valor, não é tipo assim, eu vou multiplicar o valor da conta por 25% e vou ter o valor, não é. É um imposto que a gente fala que é um imposto embutido. Ou seja, o ICMS vai ser a alíquota dividido por 1 menos a alíquota. Ou seja, 25%, 0,25 dividido por 1 menos 0,25. E aí eu vou ter o valor da alíquota. Vamos pôr em valores isso daí. Se o meu ICMS é 10%, minha alíquota vale 10%. Aqui eu tenho, ó, o valor do meu consumo é R$56. Então, ó, 10 dividido por 1 menos 0,1. Fazendo essa divisão, só de ICMS, eu vou pagar em torno de R$6,22. Se a gente for fazer isso, assim, a grosso modo, o que isso influencia? Para uma alíquota de ICMS de 30%, a pessoa vai pagar quase 42% real, né, de ICMS. Bom, pessoal, da aula de hoje, né, para não fazer muita zoeira na ideia de vocês, é isso. E tô aqui agora para tirar dúvida. Hoje eu não vou pôr as tarefas no site ainda, que tô terminando de ajustar para ficar num padrão bonitinho. Aí amanhã eu já consigo gravar a aula 2, postar no sistema e colocar essa terceira aula no sistema também, para vocês estarem acessando lá. Aí, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode falar. Se ela resolver o problema meu lá, que tá parecendo que eu não consigo entrar nessa aula. Tá. É assim, Ronaldo, né? Isso, Ronaldo. É assim, Ronaldo. Quem matricula vocês é na secretaria aquele rapaz chamado Evilásio. Aí, Sim, como o intervalo entre as férias do último semestre agora foi muito curto, eles ainda estão fazendo os ajustes. Aí, você me manda, então, seu nome certinho lá no meu WhatsApp particular, que eu vou encaminhar para ele estar fazendo a sua inclusão no sistema. Eu, como professor, eu não consigo ter o acesso no sistema para adicionar aluno. Só o pessoal da secretaria que tem o acesso de usuário para adicionar aluno. Senão, eu já te adicionava, tu já ficava certo lá no app. Professora, eu fui lá já. E eles falaram o quê? Ele colocou eu na aula. No meu guia acadêmico aparece a senhora. Só não aparece lá naquele Só não aparece no AVA. Uhum. Então a gente pode estar vendo. Manda seu nome para mim certinho, para mim estar vendo. No meu caso, se eu conseguir te cadastrar lá, eu vejo o que está de errado. É porque assim, tá aparecendo lá que eu não consigo ver as aulas da senhora, a tarefa mesmo, até agora eu não fiz nada. Me desculpe falar, mas eu mandei aquele dia para a senhora, que ia mandar em PDF para mim, aí a senhora não mandou. Tá bom. Faz assim, então, Ronaldo, espera só um pouquinho, o resto do pessoal já está dispensado, acabou a aula, aí amanhã já deve estar com a tarefa lá certinha. Que eu vou compartilhar com você, Ronaldo, a tela lá, a gente vai resolver seu problema agora. Vou já fechar aqui a gravação. Aí o pessoal tá dispensado, fica só eu e o Ronaldo aqui para resolver.